Oi, oi! Você já ouviu falar em sincericídio? Pois é, hoje o tema é sobre verdade e é uma palavra assim que eu estimo muito e não só uma palavra, uma atitude que eu estimo muito. Essa questão de falar a verdade. É tanto que quando eu vou me dar característica, uma delas é a sinceridade, né? Eu busco ser sincero o máximo possível na minha vida. Porém, estudando sobre essa questão da verdade, e aqui está na cartinha, né, que o meu esposo fez, está dito assim: a verdade é aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência de mentira. É também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. Então, olhando para a sua realidade, né? Olhando para a minha realidade, qual que é o nosso grau de verdade, né? Se a gente for avaliar bem, nem tudo nós precisamos falar e nem tudo podemos falar. Então, se a gente não for munido de um equilíbrio nas nossas palavras, né? Se a gente não tiver esse hábito de praticar o equilíbrio naquilo que nós vamos pensar e falar, nós não vamos conseguir conviver, tá? E aí, às vezes, eu ouvo umas frases assim: aquele que é sincero é mal visto, porque as pessoas se afastam. A sinceridade vai fazer com que você fique bem com você mesmo, mas você vai perder pessoas, né? Então, na realidade, falar a verdade, falar a verdade, ele está totalmente interligado à nossa honestidade, né, pessoal. Então, quando nós falamos a verdade, podemos até ficar bem, né, a verdade total, mas não necessariamente vamos conseguir ter um bom convívio com as outras pessoas, tá? Aqui, não tô dizendo que é para você mentir, até mesmo porque eu estimo muito essa questão da verdade, né? A verdade, ela tem que ser dita, né? Mas qual é a verdade? Né? Qual é a verdade que você tem? Qual é a verdade que você acredita? Então, existem muitas verdades. Então, por uma questão de boa convivência, nem tudo a gente deve falar. Imagina que você é um médico e você... Ou então um dentista, né? E você tá diante ali vamos falar de médico, que aí dá para pegar doenças que são muito facilmente, que pode levar à morte, né? Aí você vai dar essa notícia para a pessoa: você tem câncer. Ó, pode agora que você tá podre, tá horrível. Então, à medida em que você fala, a forma com que você fala, a mesma verdade, ela pode ser filtrada. Até porque quando a pessoa ouve, uns vão falar assim: que bom que você me falou, que agora eu vou viver minha vida da melhor forma possível. Outras pessoas, se tinham uma expectativa de vida, de viver aí por, sei lá, por mais 5 anos, às vezes vivem 5 meses, porque não está ali de alguma forma com as emoções trabalhadas para superar essa dura verdade, né? E adaptar-se a ela. Então, o sincericídio, como eu comecei falando no início, se você já tinha ouvido falar esse termo, inclusive é um termo que não existe ainda, tá? Só que alguns psicólogos adotaram esse termo, né? De forma até de brincadeira, porque querendo ou não, a sinceridade ao extremo, aquela que é dita de qualquer forma, a verdade que é colocada e ela não é bem colocada, ela pode matar, tá? Ela pode não ser no momento certo. Então, até a verdade, a gente tem que ter cautela de como falar, o que falar e para quem falar. Eu achei bem interessante. Então, uma pessoa acreditando ser honesta e corajosa se mostra sincera diante dos demais, sem nenhum filtro. Quando talvez os outros não tenham pedido a sua opinião, tem isso também. A palavra fala de um suicídio de maneira abstrata, né? Pelo excesso e apego à verdade. Parece até algo polêmico, né? Meu Deus, a Jussiane está dizendo aí que a gente então tem que maquiar a verdade. Vai dizer o site, inclusive eu vou colocar aí embaixo aí para vocês verem, achei bem interessante. Esse ato costuma ser visto como algo imprudente, carente de tato
e irresponsável verbalmente. O sincericídio acaba desenvolvendo conflitos com as pessoas ao redor, talvez pessoas próximas a você. Geralmente são as mais próximas, né? Porque pode ser visto como um comportamento mal educado e realmente poderíamos considerar como tal. Sabe aquela pessoa que fala tudo? Às vezes vem alguém que está obeso, né? Que não está num padrão aí que é aceito pela sociedade, aí fala, lá vem o gordinho, e fala para a pessoa, ou então munido ali de aspectos sem tato, né? Fala coisas direto e às vezes aquela pessoa nem te conhece, ou até mesmo te conhece, mas você sabe dos limites dela ao ouvir aquilo e você fala com aquela sinceridade, né? Então, a gente precisa ter cuidado, nem tudo a gente precisa falar. Para não ficar mal com todo mundo, o ideal é avaliar com antecedência o que vamos dizer e calcular se a pessoa que vai receber a mensagem está preparada para digeri-la emocionalmente. Então, eu costumo dizer que, inclusive eu tenho dificuldade nisso, né? Para mim, a verdade ela tem que ser dita, só que tenho aprendido que nem tudo eu preciso dizer e nem todas as pessoas estão preparadas para a verdade que eu conheço, para a verdade que eu estimo, entendeu? Então, às vezes a gente passa a ser mal educado, a gente passa a ser ríspido, áspero, de falar coisas com pessoas que não estão preparadas para ouvir. Isso eu tenho aprendido, inclusive, às duras penas, né? Com pessoas que estão à minha volta, eu tenho tentado assim, isso aqui eu tenho que filtrar e não preciso falar, talvez não agora, talvez em outro momento, momento que tiver. Sabe aquela briga de casal em que é verdade que o camarada fez alguma coisa horrível com você, ou a mulher, né, sei lá, estabanada, quebra as coisas, e na briga, nossa senhora, as verdades elas vêm sem filtro nenhum. É disso que eu tô falando, né? Se você, na hora de uma raiva, vai expor uma verdade e essa verdade, você sabe que vai doer, dá um tempo, respira, espera o melhor momento para dizer a sua verdade, né? Então, a verdade não é para ser escondida, mas ela tem que ter um tato, ela tem que ter a misericórdia. Falando agora com os cristãos, a misericórdia que tanto o Senhor nos pede é essa misericórdia de também ter o trato com as pessoas, né? Tratar com a verdade, mas de forma educada, de forma misericordiosa. Então, nem sempre ser sincero é uma virtude. Meu Deus, os super sinceros aí vão me apedrejar agora. Já que a educação e o respeito devem estar à frente. Olha que interessante. Ainda mais no caso de se tratar de algo que ninguém vai utilizar ou que não interessa para ninguém. Às vezes a pessoa está tão firme de dizer a verdade dela, a verdade dele, e acaba falando coisas assim que não vai ajudar em nada, que não vai agregar em nada só porque tem que dizer a verdade que ele acredita. Dizer tudo o que se passa em nossa mente é um sinal de atraso social, sinal de alerta, gente, aí. É um atraso social de não adaptação às regras do jogo. Então, na verdade, tem coisas que nós vamos dizer aqui no Brasil que se você fala, pega fogo. Lá nos Estados Unidos vai ser diferente. Às vezes o pessoal já está tão adestrado àquela vertente de verdade que é bom que diga e é aceitável dizer até para a pessoa se reposicionar e a pessoa com humildade vai se reposicionar, porque é cultural. Agora aqui no Brasil nós somos muito emoção, né? Então qualquer coisinha que fala parece que pega fogo, parece que é um negócio assim. Então a gente precisa aprender até mesmo onde estamos, porque se a gente não faz isso, é como se a gente não tivesse aprendido a regra do jogo. Quantos de nós já nos chateamos porque alguém disse que nossa roupa não estava combinando? Ou porque viram nosso ex com outra? Ou, no entanto, encontrar o contexto e o melhor momento oportuno é saber se conter até o dito momento se transforma em uma virtude. Olha que bonito, que nós devemos saber valorizar. Há determinados comentários que simplesmente sobram ou que podem ser ditos em outras circunstâncias. Então, diga a verdade, nada mais que a verdade. É onde diz isso no tribunal, né? Geralmente, você vai dizer a verdade, nada mais que a verdade, a pura verdade, em nome da lei, né? Sei lá como é que é o dito aí.
mas a verdade ela sempre deve prevalecer sobre a nossa vida. Porém, eu preciso aprender a como dizer essa verdade, tá bom? Que nós tenhamos essa caridade para com as pessoas. Eu repito, tô dizendo aqui, não tô falando que é algo que eu já sei fazer, não, tá? É uma reflexão que me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? A gente não tem que maquiar a verdade, né? Mas nós temos que realmente aprender como dizer a verdade, para quem dizer essa verdade e se realmente vai ser útil, né? Que às vezes a gente bate na tecla de realmente querer dizer uma coisa que não vai ajudar em nada naquele momento. Só para finalizar aqui, uma frase que eu achei interessante, ó, se formos capazes de demonstrar empatia pelo outro, seremos suficientemente precavidos para não causarmos mal-estar e encontrarmos as palavras precisas, nunca dizendo o contrário da verdade. Olha que interessante, né? Que a gente possa praticar essa lida, essa busca, para que nós tenhamos mais equilíbrio nas nossas palavras, na forma com que nós nos comportamos com as pessoas. Não é dizer a mentira, mas também filtrar, saber o que falar. Eu até digo assim, às vezes lá no banco, se eu fosse, vamos supor, às vezes a pessoa está com alguma dificuldade financeira, eu posso muito bem falar assim, olha, vamos buscar a melhor opção, vamos agora tentar encontrar alguma coisa que fique melhor no estado atual, ou eu posso dizer assim, caraca, tu tá lascado mesmo, hein? Então, agora a melhor opção é se afundar mesmo e se matar. Então, tudo que a gente vai dizer tem que ter um filtro, tem que ter a melhor forma, até porque quanto mais a gente se adequa a essa melhor forma de falar, mais frutos a gente obtém, né? As pessoas elas passam a, com equilíbrio, viver melhor. Tanto quem fala, né, a verdade com cautela, com cuidado, com equilíbrio, como aquele também que recebe. Então, fica aí essa reflexão, eu achei bem interessante, para mim foi primordial que nós possamos refletir mais, buscar mais informações. Eu vou colocar o site, amentemaravilhosa.com.br, que fala sobre esse texto do sincericídio. Eu achei bem interessante. Até mais, que nós possamos ter vida e não morte, tá bom? Tchau, tchau.